Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tenente Renan Cruz. Professor civil Fernando Lopes. Exatamente. Olha só, esse ano foi um pouco diferente, né? Em geral, vocês teriam aula com o professor Fernando de modo presencial, né? E infelizmente não foi possível, tá bom? Mas assim, com a nossa última aula, meio que despedida, fiz um pedido para o Fernando, né? Para que ele mostre o trabalho dele para vocês, porque é um professor. Eu já falei para ele, né, Fernando? É o melhor ilustrador que eu conheço e que eu já conheci na vida. Muito obrigado, né? É bom ter amigos. e não estou mentindo, é verdade mesmo, né? Então, assim, eu pedi para ele apresentar um pouco do trabalho de vocês, do trabalho dele, né? Para vocês conhecerem um pouco, tá bom? E aí, Fernando, você tem alguma coisa para dizer, meu amigo? Vamos lá, obrigado, Renan, pela oportunidade. Ele tem sido um grande colega, um grande coordenador, sempre disposto a colaborar e fazendo as minhas aulas para vocês. Então, vamos adiante. Dessa vez é uma aula mostrando o meu trabalho, que eu fiz, inclusive, pensando que ia poder mostrar no auditório e, pelas condições da pandemia, não foi possível. Então, agora estamos fazendo isso desse modo, como uma espécie de entrevista, né, Renan? Exatamente. Então, vamos lá, meu amigo. Volta para o primeiro, Renan, um pouquinho, porque eu escolhi essa ilustração de abertura. Eu trabalhei mais de 30 anos como ilustrador na imprensa diária, e vocês vão ver aqui mais ou menos o meu roteiro profissional. Eu sempre falava em sala de aula, meus jovens, que eu nunca precisei mostrar um diploma para trabalhar. Eu me aposentei como ilustrador no INSS, depois de mais de 35 anos de trabalho, e só precisei de diploma para dar aulas no colégio militar. Eu comecei a estudar, voltei a estudar na universidade com 48 anos de idade, fiz vestibular, passei, fiquei 8 anos na UNB, passei no concurso para o colégio militar, comecei a dar aula aqui com 58 anos. Estou saindo, esse é meu último ano que vem faço 65 anos. E então o trabalho na imprensa diária é um dos exemplos que eu coloquei aqui na capa desta aula, uma ilustração sobre Brasília. Então a gente trabalha na ilustração sempre buscando o sentido da imagem, né? A leitura da imagem. Nesse caso eu usei o projeto do Lúcio Costa, que é as asas do avião, ou como ele dizia, de borboleta, juntando com a Caliandra, que é essa ligação, essa conexão com a questão ambiental. Brasília como uma flor viva, né? Com esse céu maravilhoso da nossa cidade. Então, é um exemplo já do trabalho de ilustração com essa questão da leitura da imagem, juntando diferentes elementos, urbanismo, natureza, paisagem, certo? Então, vamos em frente, Renan. Vamos lá. Olha, acho interessante a forma que o Fernando falou aqui, porque quando se fala de ilustração, né, a gente tem ali charge, a gente tem mais caricatura e tudo mais, mas a ilustração em si é muito bacana, porque é escrever um texto inteiro em uma imagem. Né? Isso eu admiro muito, eu acho muito bacana. Exatamente. Até a gente fez junto aquela sua aula sobre a diferença de ilustração, caricatura, charge. Exatamente. Cada uma dessas categorias tem um foco diferente. A ilustração talvez seja a mais abstrata delas, porque a charge geralmente é política, a caricatura usa humor para retratar alguma característica, né, do personagem. Justo. Qual era a outra característica? Era charge, caricatura, tinha mais uma que eu estou esquecendo. Eu sempre me esqueço. Vamos em frente, ilustração é o nosso agora. Mas não, gente, a gente esquece mesmo. É coisa demais. É coisa demais. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Bom, estou me dando ao luxo aqui, meus caros, de falar da minha origem, porque eu tenho um trisavô, não sei se existe a palavra, a gente fala de tataravô, mas ele é a terceira geração, que é um espanhol, um cara muito interessante, estudou em Roma 8 anos, veio para a América Latina, trabalhou na Venezuela, fez coisas lá, obras até monumentais para o governo, aí teve problema de revolução, esse negócio na Venezuela é antigo, essa complicação lá. E aí fugiu, foi parar em Nova York. Esse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês é a minha bisavó, a filha dele. Esse trabalho está em casa, eu comprei de uma prima, está na minha parede, a gente restaurou e está lá assinado, Nova York, 1874. E daí veio para o Brasil, parou em Cuba. É engraçado, Renan, porque tem, por exemplo, um dos documentos, ele fundou, quando veio para o Brasil, a Escola de Belas Artes da Bahia, a EBA, da Universidade Federal, e eu doei para eles vários documentos, fotografias, diplomas, e entre esses documentos tinha um recibo do Hotel El Espanhol de Nova York, onde ele escreveu à mão Nascimento de Emília com a data, que é justamente a minha bisavó, né? Que legal. Então, esses documentos históricos, né? E esse desenho então é um crayon maravilhoso, feito em Nova York, e aí passou por Cuba, imagina naquela época viajando de navio com 2 filhas, parou, e queria ir para o Rio de Janeiro, mas parou em Salvador porque no Rio tinha febre amarela, e lá em Salvador inaugurou a Escola de Belas Artes na casa dele, né, considerado o fundador. Então esses trabalhos estavam na casa da minha tia, em casa tinha vários trabalhos também.
Então a questão artística vem pelo lado da genética, mas também por ver essas obras na parede. A criança não tem a menor ideia do que é isso, né, quando é pequeno, mas de algum modo já está vendo o que é um trabalho de arte, né, de qualidade. Então está na origem já familiar esse interesse por arte. Que maravilha, meu amigo. Vamos lá. Aí está o velho Canizares com a medalha de fundador, Dom Miguel Navarro Canizares, meu filho, claro, se chama Miguel. Olha aí. Em homenagem. E, meus jovens, eu comecei a desenhar, aliás, nunca parei, né? Porque tem isso, às vezes a gente para de desenhar, né? A gente se pergunta em que momento toda criança gosta de desenhar. Picasso mesmo falou, toda criança é artista. A questão é se manter criança, né? Então, eu nunca parei de desenhar. Quando tinha 14 anos, eu fui morar no Chile com meus pais. Meu pai era demógrafo, né? Acabou trabalhando nas Nações Unidas. Eu fui para o Chile com 5 anos. Em sala de aula, me encantava falar espanhol com meus alunos. Sempre decía, vamos a hablar español ahora usando telepatía, ¿ok? Eu não hablo espanhol. Pero entiendes. Então, o que aconteceu no Chile? Eu tinha uma namorada com 14 anos de idade, Pilar, somos amigos até hoje no Facebook, e o pai dela era um grande psicólogo, criador de um sistema de terapia chamada biodança, e eu fiz os desenhos para a namorada, claro, né? Flores, né? Retratos dela, e o velho, naquela época eu achava ele velho, devia ter uns 30 anos. Eu sou o velho, então, nesse momento. O velho falou, quero conhecer o rapaz, e quando eu mostrei meu trabalho para ele, ele falou, você é um artista, vamos fazer uma exposição, e esse é o primeiro desenho que eu fiz para a minha primeira exposição, em 72, que está ali, né? Mas calma aí, você tinha quantos anos? A sua primeira exposição? 14, tinha 14 anos quando fiz esse desenho. E eu acho isso uma coisa, para mim, meio incompreensível, porque esse desenho não tinha um esboço, né? Eu lembro que eu fiz na cama, coloquei em cima da perna e fiz esse desenho sem saber o que estava fazendo. Hoje em dia eu não teria a menor capacidade de inventar uma coisa dessa, porque hoje em dia a gente começa pensando, o que eu vou desenhar, para que mesmo, como é que vai ser, que técnica... Quando a gente é ainda meio criança, né, você pega e faz. Me perguntam um dia o que é isso. Eu não sei. Vocês vão ter que ler e me ajudar a interpretar. É meio psicológico. Naquela época me fizeram uma entrevista numa revista, né? Um garoto de 15 anos fazendo uma exposição, e eu falo lá, é meio freudiano, apesar de que eu nunca li Freud, mas tem essa coisa do ego, do id, do superego, né? Tem essa coisa meio... A ânima, né, que aí é Jung, né, o feminino, a autoridade que é masculina, e essa coisa meio mística desse monstro. Então é o universo do adolescente, de certo modo. Mas uma coisa que eu acho interessante, Fernando, que você falou, você não sabia mais ou menos o fim. É legal que depois de adulto, né, trabalhando no mercado, em geral é contratado, você vai fazer alguma coisa em específico. Tem um objetivo. Por isso você tem um objetivo. Agora, uma coisa muito interessante, isso é para quem desenha, para quem não desenha, para qualquer um, que é se deixar. Isso é o mais legal da arte. É verdade, e é um mistério, porque... Exatamente, não sabe o resultado, não sabe o que vai vir. E por isso que é criativo, né? Porque se tivesse tudo planejado, era mecânico. Você chegava e fazia exatamente aquilo. Mas na criação tem sempre um elemento que surge ali, que é meio inconsciente, a questão manual, né? Que vai ter uma modificação. Uma coisa tem na cabeça, outra coisa é fazer. E nesse processo, que é muito rico, é um processo de conhecimento, de autoconhecimento. Justamente, de autoconhecimento. Senão não tinha graça. E uma coisa mais legal ainda, que esse processo de autoconhecimento é hoje, amanhã é outra coisa. Outro dia nunca é o mesmo. E depende do feedback dos outros também. Isso que eu ia falar. Porque assim, o Fernando, ilustrador, ok, eu sou músico, né? Quando eu sou do jazz, por que eu gosto de jazz? Porque o jazz é o processo de criação no momento, exatamente. Improvisação. Então, é totalmente improviso. Nunca ensaiei para tocar jazz. A gente chega, fala, música tal, eu conto 1, 2, 3, 4, pam, 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 né? A partir do que o camarada toca, eu olho para ele e consigo fazer as viradas com ele, sem nunca ter tocado junto. Né? Porque a gente transmite uma energia no momento. Agora, uma pergunta, e no caso de ter uma partitura, onde é que entra a criação? Então, é na interpretação? Exatamente, a partitura, por exemplo, a Garota de Ipanema, é escrita assim, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, da, da, di, da, di, da. O camarada vai tocar como ele sente. Pá, pá, da, da, ba, pá, da, pá, ba, tem sempre uma variação possível. Exatamente. Né? Se não era mecânico. Era mecânico. Não tinha né? graça. Então, assim, o jazz é muito legal, que eu quando eu toco bateria, eu vou fazer improviso. Vocês já viram eu fazer improviso, inclusive? Eu olho para o público. Na hora que eu tenho contato visual com o público, eu consigo encaminhar o improviso de acordo com o público.
Então, meu improviso nunca é o mesmo. Essa é uma diferença enorme da arte visual para a música, porque a arte visual é solitária. E a música é criada em conjunto. A música no momento. exige alguém ouvindo, né? O desenhista, geralmente, eu sempre perguntava nas salas, né? É uma pena a gente não ter podido conviver esse ano. Quem gosta de desenho, qual é o perturbado que gosta de desenho? Porque o desenho é um refúgio, é terapêutico. O cara que gosta do desenho, geralmente ele é muito meio introvertido. Ele vai trabalhar sozinho. É diferente, é outro caráter, é outro tipo. Justamente. Mas na música tem muitos também, claro, do jazz inclusive, que tocam com a cara na partitura, porque fica pensando em escala do acorde, isso e aquilo, né? Mas assim, eu gosto muito dessa coisa, dessa criação momentânea, né? A energia que está ali, a aura, né? A aura da coisa. Né? É vivo. É vivo, né? Como eu vejo o quadro da Mona Lisa. A foto é uma coisa, presente é outra situação. Isso eu falo muito para meus alunos também. Por que isso está guardado no museu? E a minha lição básica, é a questão o que é arte? A arte é busca de sentido, e sentido não é nada metafísico, é o que a palavra está dizendo, é o que nós sentimos. Então, quando você está diante do original, você vai ter a oportunidade de sentir como aquele artista trabalhou na textura, na transparência, que são qualidades que você nunca vai ter numa reprodução. Além da qualidade da cor, mas falando de questões bem materiais mesmo. Quando você vê uma obra dessas importantes no original, por isso ela está lá guardada no museu. Senão não teria por que guardar o original, a gente tem a reprodução. Justamente. Mas ali tem qualidades que você só vai sentir, e aí o sentido, as palavras são redundantes, né? Da obra, ele se revela com muito mais profundidade, com muito mais realidade, porque você vai poder sentir como está diante de um Van Gogh, por exemplo. Você vê a pincelada além das cores, né? Você vê a dinâmica ali com que o cara trabalhou, aquelas texturas, aquilo te atinge de um modo muito mais intenso do que apenas ver uma reprodução numa revista, num livro. Por isso, os museus. Justamente. Por isso, e ver uma música ao vivo também, não só no disco. Completamente diferente ouvir a música, assistir o DVD do que estar no show ao vivo. Né? É o sentido. É o sentido. Vamos lá, Renato, tem muito desenho aí, senão a gente não chega nem na metade. Mas assim, uma coisa importante, né? Eu gostaria só de estimular nós como professores, independente da sua linguagem artística, né? Produza, né? Tente. Mas eu não sei tocar muito bem. Tenta. Eu não sei desenhar. Tenta, tá bom? Vale muito a pena mesmo. Eu tenho até colocado no Facebook eu tocando violão, né, Renato? Fernando tem tocado e cantado violão. Eu brinco porque eu não sei tocar nada, dá um lá, não tenho a menor ideia do que é. E eu toco minhas coisas, né? Mas é salvação. Arte é salvação. A arte muda as vidas das pessoas, sua e dos outros. É um consolo. É um relaxamento, essa coisa do autoconhecimento, né? É uma alegria poder se expressar. Justo. E através da expressão você se conhece, né? Justamente. A gente não existe em silêncio, né? A gente existe em ação, né? Justamente. A ação é que nos salva. E a expressão faz parte, né? Até porque, olha só, a gente está demorando um pouquinho, gente, desculpa. Então viramos filósofo aqui. Exatamente, mas olha só um ponto interessante, né? Isso foi dado no primeiro ano. O silêncio absoluto, por exemplo, não existe, né? O silêncio, né, é basicamente a ausência de som, ok, mas quando você tem ausência de som? O John Cage, né, músico contemporâneo, ele fez um experimento. Ele pegou uma câmara anacrófica, esqueci o nome agora dessa câmara, mas uma sala totalmente abafada e que não tinha som nenhum, não se ouvia nenhum ruído de nada. Ele ouviu alguma coisa? Sim. As veias, o sangue passando, o coração pulsando. No final das contas, se não se ouve nada, é porque não tem vida. Claro. Entende? Muito, muito legal. Então, não existe som. Deixa isso aí um pouquinho. Vamos lá. Até é engraçado, porque tem um aluno que me fez uma pergunta no chat que eu ainda não respondi, mas vou responder, não lembro o nome dele, talvez ele está nos assistindo. Sim. Sobre o cubismo analítico, que ele fala, aquilo é muito louco, professor, sim, porque implica em tempo e é uma visão múltipla. E eu falei para ele, vou te responder, mas vou responder ainda baseado nesse trabalho que eu fiz já com os 17 anos. Aqui é sequência temporal. Faltou meus desenhos com 9 anos, com 12, mas começamos com os 15, já com a coisa mais artística, né?
E esse desenho é justamente sobre, vou mostrar um detalhe dele em seguida, sobre essa questão que talvez seja uma questão muito adolescente, sobre o que é o espaço, o que é a consciência. São questões que depois que a gente tem que pagar as contas vai deixando de se fazer. Né? Exatamente. Mas nesse momento, esse mistério, né, do que é a consciência é um pouco o que eu estava tentando explorar nesse trabalho. Passa para o próximo, Renan, por favor, que é um detalhe, que é justamente a ideia de quando estamos caminhando, é como se estivéssemos atravessando uma porta, uma janela. Então tentei traduzir nesse desenho meio psicodélico, né, meio Pink Floyd, esse mistério, essa sensação de o que é estar. Eu falava para meus alunos às vezes, quando você avança um braço, né, em direção aos passos, de algum modo ele está dentro da sua mente, né, porque a percepção é psicológica. Então é esse tipo de questão muito psicológica que eu tentei trabalhar com esses 17 anos que nossos alunos têm agora, né? Ainda vou responder para o jovem com exemplos do cubismo e umas fotos que eu tirei de uns Picasso que eu vi em Nova York e em Londres, que, como eu já disse, ver o original é outra história. E as fotos que a gente tira direto diante de um Picasso tem uma força, um mistério, uma energia, uma qualidade. E é interessante a palavra qualidade quando você bota no plural, porque qualidade é um conceito de valor, né? Mas qualidades já significa uma riqueza que vem através de diferentes texturas. Né? Então, as qualidades que se revelam diante do original são especiais. Ainda vou responder. Vamos lá. Legal. E aí, jovens, quando teve o problema do golpe militar no Chile, a situação se tornou dramática, né? Meu pai trabalhava nas Nações Unidas, teve questões muito sérias acontecendo, colegas assassinados, então fomos para Costa Rica, em San José, e lá estudei um tempo na universidade, esse era o ônibus que eu pegava todo dia, San José para Heredia, onde ficava a minha escola. Então, meu trabalho foi evoluindo, né? Com o estudo, inclusive, elementos do cubismo, do surrealismo. Vamos em frente, Renan. E voltei para o Brasil, isso aqui é o resumo do resumo do resumo, onde estudei 3 anos no Rio de Janeiro, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Isso é uma litografia, uma gravura sobre pedra. É um negócio fantástico, Renan, desenhar sobre pedra é uma experiência riquíssima, porque uma coisa é desenhar num papel. Na pedra, você primeiro escolhe a textura, usando o esmeril. Você pode fazer um esmeril mais grosso ou mais fino, a pedra vai ficar com uma textura diferenciada, né? E desenhar sobre uma superfície completamente lisa dá esse resultado. É de legal. Controle total, sabe? Você meio que cria um carimbo, né? Assim, é um carimbo, inclusive tem várias etapas. Tem um momento que você desenha e depois com um ácido você impermeabiliza uma certa área. E no momento antes de imprimir, você apaga o seu desenho completamente. Fica a pedra limpa. E aí com um rolo, você entinta ela e aí o desenho aparece de novo. E aí vai na prensa e coloca o papel, e ele passa pela prensa e o desenho então é impresso, né? Então, litografia, Parque Lage, Rio de Janeiro. Que legal, mano. E aqui meu primeiro trabalho profissional, surgiu uma amiga, né, uma colega escritora, e que me pediu para ilustrar O Equilibrista. Na realidade foi uma história feita a 4 mãos, porque a gente se conheceu e eu mostrei para ela um monte de desenhos. Todo o meu trabalho, né? E tinha um equilibrista e vários elementos que ela foi juntando para fazer a história. No dia seguinte ela me ligou, estou com essa história pronta. E aí fiz meu primeiro trabalho, fui para São Paulo com esse trabalho já da editora Ática, vocês encontram por aí, O Equilibrista. É uma história muito mágica, ele pergunta onde está o chão e não tem chão. E aí ele cai quando fica com inveja. Essa representação quase que de infinito mesmo, né? Representação de infinito, essa forma que você usou as cores, muito legal. E aí tem essa coisa de descobrir. Sabe como é que eu fiz isso? Eu botava a tinta no papel e descobri que enrolando papel higiênico numa caneta eu conseguia deslizar e aí a cor, essas coisas de improviso. Olha que só. a gente faz quando descobre. Então você primeiro fez esse fundo e depois... Eu descobri a questão da máscara nesse trabalho, sabe? Que eu aplicava, inclusive tudo improvisado. Eu misturava cola de sapateiro com benzina e aí você cobria onde você queria fazer a figura e ficava impermeabilizado. Então eu podia fazer o fundo, ficava aquela cola ali, sabe? Da cola com benzina, né? E depois do fundo pronto eu tirava com o dedo, aquela chamava de meleca, que saía ali aquela cola, né? E aí pintava então a figura sobre esse fundo que ficava manchado. Que legal. Altas técnicas. Hoje em dia é tudo no Photoshop. Photoshop é a ideia da máscara, né? Ctrl-C, Ctrl-V. A mágica não tinha computador nessa época. Então são ilustrações desse livro, O Equilibrista. Pode ir passando, Renan. Claro. E aí então, em São Paulo, minha experiência na grande cidade, né? Fiz uma exposição no Museu do Rio de Janeiro, na Galeria Macunaíma, com esses trabalhos, esse lápis de cor. E aí é engraçado porque parece um pouco meu pai, seu Valdecir era muito chique, de chapéu. Sim.
E esse olhar dessa... Pois é, essa questão do olhar para cima, para o infinito, aparece em muitos momentos no meu trabalho. É como se fosse a busca, na realidade é a busca por si mesmo, porque eu sempre falo que no misticismo, né, quando se diz o alto é semelhante ao interior. Quando você lê subiu ao sétimo céu, significa entrou dentro de si mesmo também. Então essa busca pela ascensão é também uma busca pela interiorização. As coisas estão misturadas. E essa mulher tem alguma... Só indo para terapia, Renan. Então vamos seguir adiante. Bom, aí vim para Brasília já com filho, né, e procurando trabalho. Fui bater no Sara Kubitschek, que me disseram quando eu vim para Brasília, o Sara é um lugar fantástico para trabalhar. Naquela época era mesmo, hoje em dia mudou já o quadro. Sara nessa época tinha o chamado Equipos, que tinha duas áreas de atuação, a área de sinalização e gráfica e a área de equipamento hospitalar de design. Era um centro. O Sara tinha uma fábrica no CIA que produzia o próprio equipamento, a sinalização era toda feita também nessa própria fábrica. Então eu fui no Sara e consegui ser empregado, né, ser contratado nessa área de design. Eu comecei no Sara fazendo formulário médico, diagramação, até que Atos Bulcão viu meu trabalho de ilustração. Atos Bulcão era funcionário do Sara Kubitschek. Que legal. E aí ele me falou, Dr. Campos, quer alguém, Dr. Campos era o diretor, né? Sim. Quer alguém na anatomia, para fazer um atlas de anatomia. Eu nunca tinha ido no museu de anatomia. E quando cheguei lá fiquei horrorizado, porque são aquelas peças anatômicas, cadáver para todo lado, fetos com problema de saúde. E aí liguei para o WhatsApp, não quero não, aquilo lá é muito feio. Ele disse, já está resolvido. Eu não conseguiria, de modo algum. Eu tentei escapar, mas disse, Dr. Campos adorou o seu trabalho, quer você lá. Fiquei 10 anos no Sara Kubitschek fazendo ilustrações anatômicas de diversos tipos, né? Pode ir passando, Renan, porque aí tem alguns exemplos, né, de fratura, luxação. Aprendi muito, e neuroanatomia, né? Porque implica, chamava o trato na medula, né? Se você lesa uma área da medula, em que área do cérebro isso vai ter consequências. Então, aprendi algumas coisas. Aí o aparelho urinário, né? Rim, bexiga, tudo no aerógrafo. E eu confesso que não gostava de trabalhar lá, porque era muito técnico, muito preciso, era um trabalho extremamente... Era científico, né? E eu queria ser artista, né? Mas uma pergunta, Fernando, que eu sempre quis fazer. Olha só, quando você trabalha assim, dissecava esse corpos ali perto de você, né? Você conseguia comer um sanduíche perto de um corpo Renan, dissecado? vira carne seca, aqueles corpos secos ali no formol, é igualzinho carne seca. Você habitua com tudo na vida, não tem... Minha experiência muito rica no Sara, e que eu falo disso naquele catálogo da minha exposição, que pode parecer algo bizarro, até mesmo meio sinistro, mas a convivência com a morte é muito, muito enriquecedora. E é muito louco isso, porque a minha sala onde eu desenhava era originalmente a sala de velório, porque era um corredor enorme, os laboratórios de anatomia, os laboratórios de exame clínico, depois museu de anatomia, sala de dissecação, geladeira e a minha sala. Então, quando morria alguém no hospital, saía pela minha sala, vinha o rabecão, abria o portão, eu vi muitas vezes os corpos serem entregues para a família. E é uma experiência forte. Que é de sentimento da família enorme, mesmo. Enorme, experiências muito fortes. É porque, que nem eu falo, gente, eu falo isso para todo mundo. Se o cachorro é capaz de saber se a gente está bem ou se está ruim, estando do outro lado da parede, né? Imagine o ser humano. Ele sabe mais do que a gente, Ana, porque ele não tem os filtros intelectuais. Mas aí que tá o negócio. É direto, é igual criança. Esse que é o ponto. O cachorro, a gente tem o filtro intelectual, exatamente isso. Mas a gente não deixa de sentir. Sente menos. Falo para os alunos, a gente quer sentido, mas a gente sente muito pouco. Quando eu vim trabalhar aqui, meu pai morreu, logo depois, né? Eu estava trabalhando aqui, foi ao Rio, foi nas férias. E eu contava para os alunos, eu por sorte cheguei, convivi, praticamente vi o velho ir embora. Mas quem não tem essa oportunidade, depois vem o velho, chamemos assim, num saco plástico nu, vem o cara, abre o fechecler, é meu pai, e fecha o fechecler, percebe? Não tem nenhum sentimento. A gente não vê nascer, não vê morrer. Eu falava isso para meus alunos, não planta o que come, não sabe o valor de uma chuva, a nossa vida é muito artificial. Exatamente. E a arte justamente busca de sentido. Exatamente. Então, por isso voltando aqui para a história profissional, consegui sair do Sara. Fui trabalhar no Jornal de Brasília. Trabalhei no CNPq também, numa revista. Então, era muito mais criativo, eu gostava muito mais. E aí são ilustrações agora, então, do Jornal de Brasília, tecnicamente muito simples, não tinha recursos, não tinha computador, tudo feito à mão. Então,
Então, só trabalhos e sempre a questão do sentido. Aí, no caso, é uma referência àquela foto famosa da soldados americanos levantando a bandeira na Segunda Guerra, numa ilha do Japão, Okinawa. Então, aqui eu fiz os artistas trabalhando juntos, segurando o seu trabalho, né, sustentando a sua luta criativa. Esse, até eu gostava de perguntar em sala sempre os alunos, e esse aqui significa o quê? A gente sempre tem a leitura da imagem, né? E com certeza é o espectador da televisão dizendo, não, por favor, né, não me mate. Aqui a desintegração psicológica, provavelmente, né, ligada a trabalho, emprego, por causa da roupa. Esse aqui, infelizmente, dispensa explicação, acho que é um problema da qual não vamos nunca nos curar. E aí a questão psicológica, né, o artista produzindo, mas refletindo de algum modo sua própria dificuldade, né, sua própria desintegração. Esse olho voltado para dentro, né? Para dentro, muito legal. Tempo trabalhando. Aí a aceleração do consumo, com certeza. Isso tem 30 anos, eu não lembro mais dos assuntos, mas através da leitura de imagem a gente consegue entender, né? Aqui é o cruzeiro, a economia navegando no dólar. Eu gostava muito de usar o dólar, que tem elementos gráficos muito ricos, né? Então, como tempestade, como caos, até aquele elemento religioso que tem no dólar, aquela pirâmide com olho, às vezes eu usava para falar de alguma coisa específica, né? Legal. É uma nota muito bonita. E aí depois, então, fui trabalhar no Correio Brasiliense, onde fiquei mais de 20 anos, e já com mais recursos, usando cor, computador, e aqui uma ilustração sobre a crise ambiental, né, quando teve o tsunami. Aqui não sei se vocês vão conseguir ver, mas nesse cubo tem os continentes, é a ideia da Terra como nossa casa. Puxa, que legal, não consegui chegar. Aqui foi uma época que tinha muito crédito, as pessoas compravam um carro a crédito e o título da matéria era Lá vai o Brasil subindo a ladeira. A dificuldade de pagar depois aquela compra que foi tão fácil, mas as prestações tinham o seu peso. Exatamente. Eu na vida, brincadeira. Nós. Ganhamos um prêmio com esse trabalho, quando teve uma censura numa exposição. Então, é a ideia da própria visão, né? Na realidade, a gente está preso. É uma pergunta que eu fazia em sala de aula várias vezes, Renan. Perguntava, quem se sente livre? E você acredita que pouquíssimos de nós nos sentimos livres? Às vezes tinha um aluno que dizia, mas pela resposta eu sentia que a resposta dele não era de sentido, era uma resposta ideológica. Eu me sinto livre porque vivemos num país democrático. E não era essa a minha pergunta, é você se sente livre? Porque é difícil, a liberdade é uma busca, né? A liberdade não nos é dada, né? A liberdade tem que ser conquistada a cada momento. Então isso é muito uma sensação, porque eu dizia para os alunos, eu não me sinto livre. E desde os meus 9, 12 anos de idade, meus desenhos já refletem isso. Tem um desenho com 12 anos que já são figuras seguradas por um fio, como se fossem marionetes. Então essa coisa, a arte, essa busca de sentido inclui sensação, sentimento e finalmente senso, que é intelectual. Então, é uma sensação, em primeiro lugar. A liberdade é uma sensação, mas é um sentimento e acaba sendo um conceito. Então, quando essas três coisas estão juntas, aí está o sentido sendo produzido. Poxa, que legal. Amigo. Espero não estar complicando demais. Não, mas essa aqui é uma das que eu mais acho fantásticas mesmo. Nós, de fato, somos presos ao que nos limitamos, né? Nós nos limitamos. Com certeza, somos limitados. Né? E seremos sempre. Por isso que eu digo que é uma busca. Nunca chegaremos. Exatamente. Nessa ilustração está aquela questão do olhar novamente. E era uma matéria sobre a crença em Deus. O título ficava lá em cima, Deus, uma dúvida. E você sabe que nesse processo de desenhar, Renan, eu acabei elaborando a ideia de que essa luz que está ali no olho é uma estrela que está lá em cima. Percebe? Legal, a luz que está ali no olho é o reflexo de uma estrela e, na realidade, é a própria luz interna também, né? Então, a gente sabe que nossa origem é cósmica, né? A própria vida na Terra, muito provavelmente, veio do cosmos. O cosmos está vivo. Então, essa busca pela origem, né? É ao mesmo tempo para cima, como eu já disse, e para dentro também, né? Essa dimensão da busca é muito legal. Essa também dispensa explicações, né, Renan? Também ganhamos um prêmio com esse desenho. Que legal. Novamente, o tema da liberdade. E essa ilustração, eu fiz o chama o estágio de regência, num colégio dando aula para o segundo ano do ensino médio, e foram dezenas de turmas, e nas interpretações que fizemos em turma, se revelou muito a leitura desse trabalho, porque é interessante, o único que está buscando contato é a criança, e essa mão no coração ali, se puder mostrar no mouse, a mão no coração ali mostra que ele está em contato ainda com o seu sentimento. E esse desenho nos revelou, nesse estágio de regência,
enquanto fazíamos a leitura, que talvez a única liberdade que a gente tem é nos relacionarmos, é sair de si mesmo, é a busca do contato e da emoção. Os solitários estão presos. Engraçado, né? Realmente, parece que quanto mais vai ficando mais velho, você tem esse olhar É mais verdade. baixo. E outra coisa engraçada que a gente descobriu também, porque quando a gente faz desenho, você não é consciente disso, você vai fazendo. Você vai criando. Né? Mas a servidão, a escravidão é voluntária. Tem como chama isso, uma fivela ali. É só soltar, a gente não solta. É verdade. A prisão, muitas vezes, é aceita, né? Para conversar muito sobre isso aqui, meu amigo. Aí também dispensa explicação, né? O ensino, não adianta ter tablets se estamos presos, né, a uma educação que nos prende mais do que nos liberta. Memória, uma matéria sobre... Os cientistas estavam descobrindo que a memória tem um lugarzinho lá, e que se você quer extrair um trauma, você pode ir ali e tirar, quimicamente, sabe? Que legal. A matéria era sobre isso, a ilustração então mostra o cérebro na nossa casa. Né? E essa ilustração dava muito pano para manga, porque era para ilustrar o voto. E aí eu perguntava em sala de aula, por quê? E o aluno respondeu, porque a gente joga o tijolo na cabeça do político. A minha ideia não era bem essa, a minha ideia é que, com o voto, cada um coloca o seu tijolinho na construção da democracia, né? O símbolo. Isso aqui, então, dava muita conversa, porque era sobre fidelidade. E aí as respostas são, é um presente, é uma prisão, tem todos os sentidos, mas aí eu dizia, como eu senti essa questão, ele é frágil e não é um nó, é um laço, é muito fácil de soltar, depende muito da nossa própria, é delicado. Se eu quisesse ter dito que é uma prisão, eu teria feito um cadeado, uma corrente. Percebe como é sensação, sentimento e senso? É delicado. Né? A sensação é que é delicado, o sentimento é de que é voluntário. E o senso, agrupando isso tudo, que a fidelidade pode se agregar na realidade a ideia de um presente. Eu teria feito um laço de presente. Tudo é válido, né? As leituras são todas acrescentam. Falava em sala de aula, sua leitura, todas são corretas. É um presente, é uma prisão, é delicado, é voluntário, tudo isso se agrega. A leitura faz parte da obra. Cada um acrescenta, quando você lê um livro, né? O livro está lá inerte, ele não tem vida. Você, na leitura, é que vai dar vida à obra de arte. E aí se comunica. Por isso, voltando à ideia do original no museu, quando você vê um original, o contato com o autor é direto. E é incrível você poder dialogar com Leonardo da Vinci. Com certeza. Dialogar com Rafael, dialogar com os artistas que a gente ama. Aquela coisa que a gente conversou justamente no começo mesmo. É isso. Muito bom. E aí, então, o retrato do Atos Bucão, inclusive esse trabalho está na Fundação Atos Bucão, eles me pediram, está emprestado há uns 10 anos lá, acho que eu não pego de volta. Cazuza, né, com sua energia, né, com sua alegria, sua força. Engraçado a sua relação de cores ali com o Cazuza também. Ah, sim, a cor expressa muito. E o Ferreira Goulart, que a gente acabou vendo nas últimas aulas do construtivismo. E aí eu sempre falo meio brincando, é um dos retratos mais difíceis que eu já fiz, porque é um dos caras mais feios que eu já vi. Então você fazer um retrato que seja um belo desenho a partir de um cara muito feio é um desafio. E o fato de fazer retratos me levou para fazer selos postais, fiz muitos selos postais. Então vai ter aqui dos... É o próximo do Ayrton Senna. Tive o privilégio assim. de fazer quando ele faleceu, em 94, 94, né? exatamente. E inclusive fiz no Sara, pedi licença ao Dr. Campos, que era dedicação exclusiva ao meu contrato, e ele autorizou, fiz no Sara, usando aerógrafo, técnicas muito... Não tinha computador. Aliás, foi o começo do computador. Eu lembro que o colega que era da seção de foto e imagem escaneou esse trabalho para mim. A gente não sabia o que era scanner, nada. Eu tenho esse arquivo porque ele escaneou para mim naquela época. Depois até eu pedi nos Correios para a última exposição. 3? Isso chama Cetenan. É um tipo de selo que vem 3, né, juntos, e o dele, o principal, aí está no centro, né? Poxa, que bacana. A ideia da vitória. Gente, gente, feito à mão, pelo amor de Deus. É uma bela aquarela isso aí, viu? Aquarela, né? É uma aquarela. Realmente. E o último que eu fiz, o selo do Papa. Hoje em dia, acho que selo vai ser em extinção, né? É. Ninguém mais manda correio. Mas foi também uma honra fazer o selo. Novamente, aquarela da mesma forma. Aquarela. Aí já tem um pouquinho de Photoshop. Né? Que foi em 2013 mesmo. 2013, a visita, Um ano antes de você vir para o colégio? Você veio para o colégio 2015? Não, eu vim para o colégio 6 anos atrás. Não tem que fazer a conta, Renan. 2015, justamente. 2015. Foi um pouco antes, 2015. Eu lembro do concurso de 2014 que você fez. Isso mesmo. Aí voltamos então para os livros infantis, que é outra área onde eu trabalhei bastante. O Gato de Botas, é um guache.
E aí a história do gato, né? E tem muita história, gente. O gato como malandro, sabe? Terminava com uma poesia, porque você lembra da história, um ganha um moinho, são 3 filhos, outro ganha um burro e o mais jovem ganha um gato, que é o que se dá melhor. E a autora tinha uma leitura psicológica, ela diz, o gato é o que dá o pulo, é o que inventa a regra, é o que quebra a regra para conseguir triunfo na vida. Quem não ganha um gato de herança, não vai conseguir. Então tem todo, por isso eu finalizei o livro com esse gato esperto, Muito porque show. o gato é esse espírito um pouco de malandragem, de criatividade que a gente tem que ter na vida. E essa piscadinha no olho, realmente. É, a piscadinha do olho. Foi sensacional. Outro livro infantil, ganhamos prêmios com esse também, o Galileu leu, as dificuldades de uma criança no processo de alfabetização, todo mundo ri dele. Livro infantil da Dades Quarizzi, minha colega no Correio, grande professora de português, sobre mitologia. E aí é interessante porque a gente tem que ir atrás da iconografia. Você vê o livro sobre a criança com dificuldade de alfabetização, volta para ele, por favor, Renan. Eu já tentei usar uma linguagem infantil, usando manchas, uma coisa mais solta. Você vai falar de mitologia, você vai atrás da iconografia da época, né, greco-romana. Então vai usar elementos dessa mitologia, pode passar nos próximos. Fênix, que renasce das cinzas. Essa é uma história bonita também de não é uma fada, como chamavam, uma ninfa, algo assim, que Apolo se apaixona por ela. Vou contar rapidamente a história. E Apolo diz para ela, pede o que você quiser. E ela pede a eternidade. E Apolo, muito sábio, diz para ela, não é legal, pede outra coisa. E ela insiste. Então, no final, ela está presa na eternidade e ela não consegue morrer. Nossa. E aí eu fiz justamente a ideia do tempo, né, da ampulheta, como se fosse uma prisão. É bonita a história porque os sacerdotes do templo grego, ela vai diminuindo de tamanho e vai encarquilhando, mas não morre. Então fazem uma jaula para ela não ser pisada pelos frequentadores do templo e botam ela num canto. É uma prisão. É tudo aquarela, né? Não, aqui o desenho é à mão e colorido no Photoshop. Ah, tá, porque essa parte por cima, assim... É porque eu fiz o desenho dela separado e encaixei depois no Photoshop ela dentro sim. da... Renan, estou querendo que você mostre o seu trabalho musical também, a gente temos tempinho? tem essa ideia, e se você quiser em algum momento encerrar e botar a sua música, não sei como é que está o controle do tempo. Nós temos aí pouquíssimo tempo, né, 3 minutos, mas eu posso colocar aqui rapidinho, tá bom, gente? Olha só, a gente coloca esse PDF por completo, né, do início ao fim, e assim, o Fernando, né, como você viu, ele atua bastante aí, sempre atuou na vida inteira, né, com essa arte plástica, com arte visual, com sua produção visual, né, e eu, né, com o trabalho musical, vou até colocar aqui para vocês uma coisa rápida, né, deixei aqui um arranjo que eu fiz, porque assim, eu sou baterista, ok, me conhecem como baterista, mas uma coisa que eu amo como músico é trabalhar com a construção de arranjo. Né? Na arte visual a gente chama de releitura, né? Você pega uma obra e você refaz essa obra de modo que lembre a obra, mas uma coisa sua. Tem vários termos, um outro além de releitura é citação, quando você cita aquela obra, né? Justamente. Em diferentes aspectos. Agora na música é interessante que a gente tem citação e tal como temos o arranjo. Não se chama de releitura na música, porque na música existe a leitura de partitura. Se você fala para alguém, vamos fazer uma releitura, pianista, calma aí, vou começar a partitura do começo? Não, né? Então, no processo de arranjo, a gente escolhe um grupo específico, né? Por exemplo, esse aqui é jazz sinfônica, ou seja, uma orquestra sinfônica, né? São 53 músicos, eu acho, com instrumentos também do jazz. O jazz, ele não quer dizer que seja americano, o jazz quer dizer que aconteça um improviso, né? Que as pessoas também têm oportunidade de improvisar. Eu vou passar rapidamente aqui, vou colocar o fone, né? Veja o que vocês acham. Acho muito legal esse arranjo aqui. Foi formatura, né, música Vera Cruz de Milton Nascimento, né, na escola de música que aconteceu. Esse começo meio misterioso. Tudo aí foi escrito para cada música tocar. O tímpano esqueceu de entrar. Aí a gente tem melodia nas clarinetas. Né? E vai desenvolvendo a música.
essa música, eu fiz assim, pensei dessa maneira. Eu fiz esse início, mais pra frente, tem um trecho que eu chamo de sinfônico, né? Ou seja, a gente, a apresentação eu tirei todos os instrumentos da forma que estão, e tirei bateria, tirei baixo, tirei guitarra, e todos tocaram a mesma coisa. Vou colocar mais pra frente pra vocês, faz mais tempo que tá correndo. A parte do jazz justamente, a música acontecendo e o solo de saxofone. Eu tive a sorte, Fernando, de no solo de trompete que eu estou colocando aqui agora, tem o Moisés Alves. Alguns de vocês não conhecem, né? Ele é um dos melhores do Brasil. Realmente é mesmo. Um dos fundadores também junto com a Orquestra de Brasília e tudo mais, né? E aí, vocês ouvem ele fazendo improviso. Então, na hora, essa coisa de criação da energia, né? E o que eu escrevi é o que está por trás do improviso. Algo que incentiva ele para frente. E essa parte eu achei legal. O que você acha? Ó, ouve bem. Agora. Ralenta para trabalhar com sentimento e volta a tempo. Perfeito? Estamos chegando ao final do arranjo já e vai crescer no finalzinho. É isso aí. Esse arranjo foi muito legal, o processo dele, porque eu pensei muito na questão do sentimento. Como quem vai ouvir, como ele vai sentir, como eu interajo com essa pessoa. E no ao vivo realmente foi muito legal. É outra energia. Outra energia. Muito bom. Né? Renan, então esse arquivo fica para os alunos no AVA, né, no PDF, e a nossa conversa, espero que eles tenham curtido, tenham gostado. Sim, sim. Fica registrada. Exatamente, meus amigos, né? Agradecemos aí a oportunidade, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Estará tudo no AVA para vocês, né? Encerramos por aqui, né, Fernando? Vamos lá. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, amigos. Até a próxima. Até ano que vem. Ou ano que vem não, né? Vocês vão embora, meu Deus. É verdade, é o terceiro ano. Então, E eu também estou indo embora, né? Também, né, Fernando? Então, gente, aproveitem o máximo que precisar da gente, pode contar conosco, tá bom? É isso aí. Um forte abraço, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.